Olá pessoal, a questão 7, que eu vou escrever com letra grande, diz assim, ó: dentre as várias formas de se medir temperatura, destacam-se a escala Celsius, adotada no Brasil, e a escala Fahrenheit, adotada em outros países. Para a conversão correta de valores de temperaturas entre essas escalas, deve-se lembrar que 0 grau na escala Celsius corresponde a 32 graus na escala Fahrenheit e que 100 graus na escala Celsius correspondem a 212 graus na escala Fahrenheit. Para se obter um valor aproximado da temperatura na escala Celsius, correspondente a uma temperatura conhecida na escala Fahrenheit, existe ainda uma regra prática definida por: divida o valor da temperatura em Fahrenheit por 2 e subtraia 15 do resultado. A partir dessas informações, pode-se concluir que o valor da temperatura na escala Celsius, para o qual a regra prática fornece o valor correto na conversão, é 10, 20, 30, 40, 50. O que ele está nos dizendo então, pessoal? Ele está nos dizendo que existe a conversão correta e existe a regra prática, que dá um valor aproximado, que é: divida o valor da temperatura em Fahrenheit por 2 e subtraia 15. Isso para obter a temperatura na escala Celsius. Ele quer saber para qual valor na escala Celsius a regra prática fornece o valor correto. Então veja bem, veja lá. A resolução desse problema. Da física, nós aprendemos esta fórmula: C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula da conversão correta, ou seja, converte graus Celsius em graus Fahrenheit e vice-versa, Fahrenheit em Celsius. E o problema fala na regra prática, que é essa aqui: temperatura em Celsius é Fahrenheit sobre 2 menos 15. Esse é o valor aproximado. E o que o problema está nos pedindo? Veja aí. Ele nos pede o valor da temperatura em Celsius, para o qual a regra prática fornece o valor correto. Ou seja, ele quer regra prática igual a valor correto. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos igualar as duas fórmulas. Como? Vamos isolar F nesta regra prática e substituir na fórmula que ele chamou de correta, que é essa aqui, ó. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Por quê? Eu vou isolar F aqui para quê? Vou isolar F em função de C. E vou substituir esse F em função de C aqui. Então eu vou ter uma equação só com C. E o resultado dela vai me dar o quê? O valor na escala Celsius que ele quer. Tá bom? Porque ele está dizendo que existe um valor na escala Celsius em que a regra prática dá o mesmo valor da fórmula que dá a conversão correta. Então, fazendo isolando F aqui na fórmula, como é que vai ficar? Ó, eu repeti a fórmula para você ver. F sobre 2 está aqui, igual a C mais 15. O 15 que está subtraindo vai somar. Agora, o que nós vamos fazer? 2 vezes C, 2C. 2 vezes 15, 30. Então, F é igual a 2C mais 30. Agora, esse valor, eu vou substituir esse valor F aqui. Então, nesta fórmula, onde está escrito F, eu vou escrever 2C mais 30. Para obter o quê? O valor na escala Celsius que ele pediu.
Porque em resumo é isso, é igualar essa fórmula com essa. Então vai ficar como? Vai ficar, veja lá. Vai ficar assim. A fórmula C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Mas o F é o quê? Não acabamos de ver que o F é 2C mais 30? Então eu vou escrever 2C mais 30 aqui. Então vai ficar C sobre 5 é igual a F, que é 2C mais 30, menos 32 sobre 9. Agora fazendo essa continha, como é que fica? Veja aí. 9 vezes C, 9C. 5 vezes 2C, 10C. 30 menos 32, não é menos 2? 5 vezes menos 2 é menos 10. Passo 10C para o primeiro membro. 9 menos 10, menos 1C. Igual a quê? Menos 10. Multiplicando por menos 1, C igual a 10 graus Celsius. Corresponde aí à letra A. Manjou? Capite? Então, tá bom. Vamos lá agora. A questão número 8. A questão número 8, eu copiei o gráfico maior para você ver, viu? Não se preocupe, você vai ver o gráfico aumentado agora mesmo. Questão 8 diz assim, ó. O gráfico abaixo representa a função y igual a a elevado a x, função exponencial, não é? A partir dos dados fornecidos, pode-se concluir que o valor de logaritmo de C na base A mais logaritmo de A na base C é igual a quanto? Quero te lembrar que log de C na base A e log de A na base C são logaritmos inversos. Então, por exemplo, se o valor de um é 2, o outro é meio, tá bom? Ele quer essa soma. E ele deu o gráfico. Agora, e deu aí 5 opções. Então, veja lá. O gráfico está aqui, ó. Certo? Esse é o gráfico da função y é igual a elevado a x. Vamos analisar o que ele deu nesse gráfico. Ele deu esse ponto de coordenadas 1, 2. Ele deu esse ponto de coordenadas 3, C. Tá bom? Então, olha aí. No gráfico foram dados esses dois pontos. Substituindo cada um deles na equação da função y igual a elevado a x, virá. Vamos lá. O gráfico, o ponto 1, 2. O ponto 1, 2 vai ficar assim, ó. A função é y igual a a elevado a x. Então, quem é o y aqui? É 2, igual a elevado a x. Quem é o x? É 1. Conclusão, se 2 é igual a elevado a 1, a é igual a 2. Já temos o valor de a. Porque ele não quer log de a na base c, eu preciso calcular a e c. O ponto 3c. Quem é o c? É o y, igual a elevado a x. Quem é o x? É o 3. Mas o valor de a eu calculei aqui em cima. Então, substitui aqui. O a vale 2. 2 ao cubo, c igual a 8. Isso aqui é o número 8, tá? Então, o que ele pediu para calcular, pessoal? Ele pediu para calcular, veja bem, o logaritmo de c na base a mais logaritmo de a na base c. Como eu te falei, são logaritmos inversos. Então, vai ficar como? Quem é o c? É 8. Quem é o a? É 2. Então, vai ficar log de 8 na base 2, mais, aqui agora, contrário, log de 2 na base 8. Quanto que é o log de 8 na base 2? Que expoente eu tenho que colocar no 2 para que dê 8? Não é 3? 2 ao cubo, 8. Se o log de 8 na base 2 é 3, o log de 2 na base 8, ó, inverteu base e logaritmando, é 1/3. Porque, repito, esses dois logaritmos são logaritmos inversos. Se esse deu 3, esse é 1/3. Quanto que dá 3 mais 1/3? 3 vezes 3, 9. Mais 1 sobre 3. Dá quanto? 10 terços. Corresponde aí à letra B.
de bola. Então estão aí mais duas questões, as questões 7 e 8, SPSEC 2009. Estude bastante, viu? A matemática não é tão difícil quanto às vezes parece. Ela requer de nós mais dedicação e tempo, estudo, do que propriamente uma inteligência brilhante. Então até as próximas questões e muito obrigado.